Bom dia, gente. Hoje nós temos uma convidada especial aqui no nosso canal, a psicóloga formada há 6 anos, atuante no SUAS, Mariana Diniz. Ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela nas comunidades. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente hoje, Mariana, o seu trabalho no SUAS. Como é? O que é o SUAS? Então, o SUAS, a gente fala que é o SUS da assistência social, né? E como o SUS tem muitos problemas, o SUAS também tem. E a gente tem um dilema muito grande sobre o papel do psicólogo dentro do SUAS, que às vezes ele se mistura junto com o papel do assistente social e a gente tem muitas dificuldades em relação a isso. Dentro do SUAS, a gente tem uma demanda diferenciada, né? Claro, a gente tem uma coisa mais simples, outras coisas mais complexas. Dentro do SUAS a gente tem o CRAS e o CREAS. Eu percebo isso mesmo, essa confusão de algumas pessoas. Como eu estava inserido na comunidade, algumas pessoas se sentem confortáveis de me fazer alguns questionamentos ou até mesmo querer alguma orientação, né? E às vezes eu notava que essas pessoas elas não conseguiam assim, saber a quem procurar nessas unidades, se era o psicólogo ou se era o assistente social. Às vezes a situação era bem clara, mas elas não conseguiam fazer muito essa distinção. Sim, e geralmente, realmente é isso que acontece. Ela não consegue saber a diferença mesmo. Assim como nós profissionais, às vezes não conseguimos distinguir essas demandas do psicólogo e do assistente social, as pessoas também não conseguem. Elas têm uma dificuldade em saber por quê. Porque às vezes o profissional, o psicólogo, está lá dentro do SUAS, né, ou no CRAS ou no CREAS. Eu vou só falar a diferença dos dois para você entender que o CRAS é como se fosse umas demandas mais simples, onde a pessoa não ainda quebrou o vínculo de família, às vezes é só uma inserção que precisa na sociedade. E o CREAS já é um centro de referência especializado em assistência social. Então, é uma situação de violência, uma demanda maior, né? Uma coisa maior. E aí, a pessoa precisa, por exemplo, de uma cesta básica. Vamos dar um exemplo assim. E aí, o assistente social está de férias, não pode, não tem outra coisa para fazer. O psicólogo vai lá fazer essa entrega de uma cesta básica, uma coisa muito simples. E aí, o questionamento nosso é até quando isso é bom? Até quando isso vai fazer diferença dentro do papel do psicólogo? Porque é bom que o psicólogo vá lá, vá entregar essa cesta básica, tenha convivência dentro daquela comunidade. Mas, e aí fica o questionamento, né? Isso não é o meu papel. Sim, eu entendo que o psicólogo precisa estar inserido lá, para saber a realidade que a pessoa está vivendo, né? Qual que é a condição dela lá dentro, como funciona lá dentro, para ele conseguir ajudar, né? Porque eu acredito que vocês não tenham condição de ajudar uma pessoa se não souber a base dela, né? E aí até entra uma coisa que um outro problema que a gente tem, que é a formação, né? A gente tem uma formação na psicologia muito elitista. A gente teve uma vez um estagiário que foi visitar uma comunidade e ele entrou e justamente nesse dia pegou uma situação de violência, ele não sabia como fazer. Foi embora, assustado, sem saber como fazer. Então, assim, na formação já vem um problema. Na formação, a gente não tem uma base, não tem uma referência, não tem uma experiência real daquela comunidade, das comunidades em geral. E aí, já teve vários problemas. E aí a gente precisa trabalhar isso também, quando a gente vai trabalhar junto com a comunidade, junto com o assistente social. Eu entendo que é uma área muito nova, né, muito recente, e talvez por isso haja toda a confusão, né? Às vezes o psicólogo que está indo lá a princípio, ele está tendo que aprender na marra e lidar com as demandas que aparecem a todo momento para ele, né? Então talvez seja um problema, você acha que seja um problema de falta de profissional também? Ali dentro, para ter o atendimento adequado, a quantidade certa de assistente social, a quantidade correta de psicólogo, você acha que minimizaria um pouco isso? Sim, talvez pode ser isso, né? Dentro de todos os problemas que nós temos, pode ser isso também.